de volta com o nosso Ciência e Espiritualidade de hoje. E vamos para o último segmento da nossa entrevista com o Dr. Fábio Nasser. O que é o mal de Alzheimer e como podemos entendê-lo do ponto de vista espiritual? O mal de Alzheimer é o quadro mais frequente das patologias degenerativas que vão levar à perda de memória. De todas elas é o mais frequente. Ocorre a morte neuronal, ou seja, você tem a lesão irreversível do sistema nervoso central. E como nós sabemos, né, no sistema nervoso central você tem as regiões de comunicação mais íntimas com o espírito, né? Existem muitos relatos de tendências obsessivas ligadas a quadros demenciais, né? Muitos casos secundários a quadros obsessivos ou ligações obsessivas, mas muito também por interferência de formas de pensamento da própria pessoa, por interferências do que nós já comentamos com relação a desvios de programação reencarnatória, né? E muito também na questão do desvio do exercício da espiritualidade. São suposições, né? Quando você vai consultar a literatura espírita, você acha subsídios para estas teorias. Com o avançar da idade, é possível que haja uma expansão da consciência? Com certeza há. Com certeza há uma expansão da consciência. O que não sempre se tem é uma noção da expansão dessa consciência. Então, as pessoas começam a evoluir num processo de desligamento progressivo, o espírito vai se desligando, ele vai se preparando para o desencarne, né? E isso amplia muitas vezes a consciência, amplia muitas vezes até muitos idosos têm quadros intuitivos muito claros, né? Então, às vezes é interessante aquela visão na qual a avó tem uma intuição e liga para o neto. Ela realmente aumenta, as pessoas na terceira idade podem ter essa possibilidade de aumento de expansão de consciência. O grande problema é que muitas dessas pessoas, ou porque estão focadas muito nos seus próprios quadros depressivos, nos seus próprios quadros de doença, no que eles entendem como sendo o karma, né, da terceira idade, eles não abrem essa possibilidade. Então, infelizmente, as pessoas da terceira idade, às vezes, por entenderem que parte dos processos que acontecem com elas são kármicos, elas têm que aturar, né, elas deixam de abrir essa janela fantástica para entender que elas estão simplesmente migrando para outro mundo, que existe um problema na matéria, sim, mas que no espírito ela está simplesmente se preparando para se libertar e passar a viver em outras esferas. O declínio das funções vitais e metabólicas podem propiciar as experiências extrasensoriais? Sim, ajuda exatamente pelo fato do desprendimento. Exatamente pelo fato do desprendimento. Você é como se o seu corpo fosse perdendo a complexidade, né? Você, ao longo da vida, adquire uma certa complexidade de função de tudo, né? Do cérebro, do coração, do intestino, de todos os seus órgãos vitais. E quando você vai envelhecendo, o seu corpo vai se desconstruindo, vamos dizer assim. Mas essa desconstrução aqui pode ser simplesmente o preparar para uma reconstrução no outro mundo. É como se você tivesse que se desconstruir aqui para se construir lá. E com a noção do espírito acontece a mesma coisa. Quanto às visões no leito de morte, é comum entre os idosos? Há relatos de casos? É muito comum entre os idosos. Os idosos muitas vezes entram em estados confusionais agudos, onde eles veem parentes, veem pessoas falecidas que desencarnaram, tem visões de perseguição, tem visões de que estão sendo perseguidos, que alguém vem para maltratá-los. Essas visões são muito frequentes, e é muito interessante nessa hora você trabalhar o padrão de quem está do lado, né, ou de quem fica com o paciente idoso e o padrão do médico que assiste e da família. Uma coisa que nós brincamos, inclusive até na última reunião da Associação Médica Espírita, é que muitos idosos, a família às vezes não está próxima. O idoso está tendo quadros de delírio, quadros de visão, e muitas vezes do lado dele tem um cuidador, uma pessoa invariavelmente muito simples, muito singela em boa parte das vezes, e é ela que zela pelo idoso, e é frequente o médico entrar no quarto
e às vezes ele vê no cuidador ali a figura de alguém que realmente tem que estar do lado. Às vezes o cuidador tem mais condição de cuidar desse aspecto espiritual do paciente idoso do que às vezes a própria família. Às vezes ele está mais preparado. Nós vivemos uma cultura, principalmente aqui no Ocidente, em que o idoso é desvalorizado. E nós, crescendo nessa cultura, nos acostumamos a achar que isso é verdade. E não é verdade. Nós acabamos escolhendo essa opção. E quando envelhecemos, achamos que nossa vida já terminou, que não há mais o que aprender, que não há mais o que mudar. Entretanto, o Dr. Fábio Nasser chama a atenção para uma coisa muito importante. É a idade da espiritualidade. É aquele momento em que as suas atenções estão voltadas para você. Você não precisa mais cuidar de filhos, você não precisa mais se preocupar com a sua formação profissional, você não está aprendendo, como acontece na primeira idade, aprendendo a escrever, aprendendo a se relacionar com as pessoas. Não, é uma idade em que você já está maduro e mais apto a desenvolver as questões filosóficas e espirituais. É a idade que pode ser a mais produtiva da sua vida. Agora, você tem que optar. Se você acredita que você está velho demais para qualquer tipo de aprendizado, de evolução, então realmente você vai terminar a sua vida antes do seu desencarne. Nós que acreditamos na reencarnação, devemos pensar que não existe cedo ou tarde, existe oportunidade. E a oportunidade, ela se dá apenas uma vez. Estejamos atentos. Envelhecer não é triste, é sublime. Basta nós levarmos a nossa vida da maneira como ela deve ser levada e basta utilizarmos nessa fase da nossa vida tudo aquilo que amealhamos durante o nosso desenvolvimento. Eu espero que você tenha gostado do nosso Ciência e Espiritualidade de hoje e espero também poder contar com a sua presença no nosso próximo programa. Até lá e muito obrigado. Qual é a melhor idade para ser feliz? Para ser feliz? Para ser feliz sempre, bem. Tem que estar com o coração aberto. Sempre é tempo de ser feliz. Por quê? Por quê? Porque é viver bem. É opção. Se nós temos consciência, se temos capacidade, né, de discernimento, a gente procura o bem, que é a felicidade. Toda hora, todo instante. As coisas acontecem, o tempo passa e não voltam. Cada minuto que passa é um minuto perdido. Você sempre tem que aproveitar a maneira que dá. Sempre equilibrando as coisas, praticando esportes, saindo com os amigos, que é importante também, estudando. Olha, eu acho que não tem idade para ser feliz. Eu acho assim, eu creio muito em Deus, busco tudo o que eu preciso em Deus. Se você estiver com Jesus no seu coração, a qualquer momento é hora de ser feliz. Quando você está com Jesus, você tem toda a verdade. Se você viver toda a verdade, Ele é com você e pode se levantar o que quiser que não te derruba. Qualquer idade, minha filha, não tem idade para ser feliz. Por quê? Porque eu acho que a vida tem que ser feliz, tem que curtir a vida com felicidade. Se você é triste, você tem que procurar a melhor maneira de ser feliz. Porque se você não é feliz, você não vive. A idade de ser feliz. Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-los a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com toda a intensidade sem medo nem culpa de sentir prazer. Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida, a nossa própria imagem e semelhança, e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os sabores, e entregar-se a todos os amores sem preconceito nem pudor. Tempo de entusiasmo e coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente e tem a duração do instante que passa.